Você já sentiu que está vivendo uma vida que não foi exatamente a que Deus planejou para você? E se eu te dissesse que existem momentos sagrados, silenciosos, invisíveis aos olhos do mundo, em que Deus toma uma decisão que muda completamente o rumo da sua história? E que talvez, sem você perceber, este exato instante seja um desses momentos. Neste vídeo, vamos mergulhar numa jornada espiritual profunda. Um caminho repleto de revelações bíblicas, sinais ocultos e segredos divinos que muitos ignoram, mas que têm o poder de transformar radicalmente a sua vida, sua fé e o seu destino. E o mais impactante, você pode estar muito mais perto de uma grande mudança do que imagina. Uma mudança decidida pelo próprio Deus. Ao longo dos próximos minutos, você entenderá por que certas portas se fecharam, por que algumas relações desmoronaram e por que sua alma tem sentido esse incômodo profundo, como se algo estivesse prestes a acontecer. Sim, essa inquietação pode ser espiritual, pode ser o sinal de que o céu se moveu. Porque quando Deus decide mudar o destino de alguém, tudo começa a ser reordenado, mesmo antes dessa pessoa perceber. Mas atenção, nem todos estão preparados para esse tipo de virada. Muitos rejeitam o chamado. Muitos se acomodam à dor, à espera, ao deserto. Por isso, o que vou te revelar neste vídeo não é para qualquer um. É para quem está espiritualmente desperto. Para quem sente que há algo maior acontecendo nos bastidores da própria vida. Você vai descobrir os sinais que antecedem a intervenção divina, vai entender os testes que precedem os milagres e vai ser confrontado com verdades espirituais que talvez você nunca tenha ouvido antes. Este vídeo é uma convocação para os escolhidos, uma revelação espiritual. Um mapa para quem está pronto para viver, não o destino que o mundo escreveu, mas o destino que Deus decidiu. E agora eu te convido a participar ativamente desse momento sagrado. Escreva aqui nos comentários a frase "Deus é dono do meu destino", como uma declaração de fé e compromisso. Essa simples ação é mais que simbólica, é espiritual. Ela sela sua intenção de permanecer até o fim, de ouvir o que o Espírito quer te dizer hoje. Aproveita e curta o vídeo agora mesmo. Sim, isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a outras pessoas que também precisam de um novo destino, que também estão clamando em silêncio por uma resposta. E você pode ser o instrumento de Deus na vida delas. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, tudo isso contribui para espalhar a palavra. Aliás, você já é inscrito neste canal? Se ainda não é, faça isso agora. Muitas pessoas nos dizem que esses vídeos têm sido como uma igreja dentro de casa. Para quem mora longe de uma comunidade, para quem não tem onde alimentar sua fé. Por isso, se inscrever aqui é mais do que acompanhar um canal. É fazer parte de um refúgio espiritual. Hoje, Deus pode estar prestes a reescrever o seu futuro. Neste vídeo tem 10 capítulos. Assista ou apenas escute o ensinamento do capítulo 7. Talvez ele seja a chave espiritual que faltava para destravar essa nova estação em sua vida. Agora sim, respire fundo, deixe tudo de lado por alguns minutos, silencie o coração e prepare-se para descobrir o que acontece quando Deus decide mudar o seu destino. 1. Quando Deus te leva ao deserto, é sinal de transformação. Nem sempre a mudança de destino vem com fogos de artifício ou com o som alto da vitória. Na maioria das vezes, ela começa no silêncio, no esquecimento, no aparente abandono. E é por isso que quando Deus decide mudar seu destino, Ele te leva primeiro ao deserto. O deserto, na linguagem bíblica, nunca foi apenas um lugar geográfico, foi sempre um cenário de transição, uma ponte entre o que o homem era e o que Deus estava prestes a fazer com ele.
Moisés foi levado ao deserto antes de se tornar o libertador de Israel. Elias fugiu para o deserto antes de ouvir a voz mansa do Senhor. E até Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. É ali onde não há multidões, onde o eco da sua alma é a única voz que ressoa, que Deus começa a quebrar tudo o que não serve mais. Seus medos, suas falsas seguranças, sua dependência dos outros. O deserto é onde os vínculos tóxicos são cortados, onde os aplausos cessam, onde o ego é desmontado. Porque nenhum destino novo pode ser construído sobre as ruínas do orgulho antigo, e talvez seja exatamente onde você está agora. Uma estação de seca espiritual, um momento em que tudo parece parado. As respostas não vêm. As orações parecem não ultrapassar o teto. O céu está calado. E você se pergunta se ainda está no plano de Deus. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que esse silêncio é uma forma de instrução. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Porque no deserto Deus fala de forma diferente. Não é o grito, é o sussurro. Não é a provisão em excesso, é o maná do dia. Ele tira os excessos para você enxergar o essencial. Ele permite o cansaço para te ensinar dependência. Ele permite a sede para revelar a rocha da qual flui a água viva. E quando você entende que o deserto é solo sagrado e não maldição, tudo muda. O povo de Israel saiu do Egito com pressa, mas foi no deserto que aprendeu a adorar. Foi no deserto que recebeu a lei, o maná, a coluna de fogo. O deserto era o local da formação de uma nação. E hoje pode ser o local da sua formação para o novo destino que Deus preparou para você. Não se engane. O deserto é o lugar da decisão divina. Quando Deus quer mudar seu destino, Ele te separa. Ele te afasta, Ele te esvazia. E se você tentar resistir a esse processo, corre o risco de perder o que Ele está prestes a fazer. O maior erro do povo hebreu foi murmurar no deserto. Muitos morreram ali sem nunca ver a terra prometida. Não porque Deus os rejeitou, mas porque seus corações rejeitaram o processo. Por isso, se hoje você se sente sozinho, perdido ou em pausa, entenda, não é pausa, é preparação. Não é ausência, é alinhamento. Deus está te tirando de onde você estava para te levar aonde você nunca imaginou. E mais, não tente sair do deserto antes da hora. Não fuja da escassez, não clame por atalhos, porque quando Deus decide mudar o destino de alguém, Ele cuida de cada detalhe do trajeto. Até o tempo de silêncio faz parte do plano. Até a lágrima derramada em oração secreta se torna adubo para o futuro que Ele vai te entregar. Você pode até ter entrado no deserto como servo, mas sairá como profeta. Pode ter entrado como um fugitivo de dores, mas sairá como alguém com autoridade espiritual. O deserto não é o fim do seu destino, é o início da mudança. E o mais importante, ninguém sai do deserto da mesma forma que entrou. Quem permanece, sai transformado. Quem ouve, sai com direção. Quem resiste à tentação de desistir, sai com uma missão. Por isso, não amaldiçoe seu deserto. Agradeça por ele. Porque é nele que Deus revela a verdadeira identidade do escolhido. É ali que Ele escreve, com letras de fogo e promessas eternas, o novo destino que só pode ser revelado aos que perseveram. 2. O rompimento que antecede a promessa. Antes de Deus te entregar algo novo, Ele permite que algo antigo se quebre. Esse rompimento pode vir de forma súbita ou silenciosa, mas sempre será marcante. Pode ser a perda de um relacionamento, o fim de uma fase profissional, uma mudança inesperada de cidade ou até mesmo uma crise espiritual. Às vezes, esse rompimento parece uma catástrofe, mas espiritualmente é um corte cirúrgico, um rompimento necessário para o cumprimento da promessa.
A Bíblia está repleta de exemplos que revelam essa dinâmica espiritual. Veja Abraão. Antes de se tornar pai de multidões, precisou romper com sua terra, sua parentela e tudo o que representava segurança. Deus não permitiu que ele construísse o novo enquanto ainda estivesse preso ao velho. O chamado veio com um comando claro: sai da tua terra. E com esse passo de obediência, iniciou-se uma jornada de fé que transformaria sua história para sempre. Essa é a lógica divina que poucos compreendem. O rompimento é desconfortável, doloroso e muitas vezes incompreendido. Mas ele é essencial, porque há vínculos que seguram, raízes que impedem o avanço, hábitos que aprisionam. E o Deus que decide mudar o seu destino também é o Deus que, em amor, decide cortar o que está te retendo. O rompimento de Deus não é como o abandono humano. Deus não quebra para destruir, ele quebra para reconstruir. Como o oleiro que, ao ver uma imperfeição no vaso, o desfaz, mas não o joga fora, apenas o molda novamente, com mais cuidado, com mais precisão. Talvez hoje você esteja sentindo essa quebra. Algo foi removido, alguém se afastou, portas se fecharam e você ficou sem entender. Mas e se isso for um ato de misericórdia? E se essa dor não for o fim, mas o início do seu verdadeiro destino? José, o filho de Jacó, é outro exemplo poderoso. Para se tornar governador do Egito e instrumento de salvação para sua família, ele precisou passar por rompimentos severos. Foi vendido pelos próprios irmãos, separado de seu pai, preso injustamente, mas cada rompimento o empurrava mais perto do propósito. Cada corte na sua história era um desvio calculado pelo céu. E quando a promessa se cumpriu, tudo fez sentido. Na nossa vida também é assim. Às vezes, Deus permite que algo caia ao chão, não para nos humilhar, mas para nos posicionar. Quando Ele decide mudar o seu destino, Ele não pede permissão para reorganizar sua vida. Ele entra, limpa, remove, silencia, e só depois constrói, só depois revela, só depois entrega. É importante entender que nem todo rompimento é um ataque. Muitos são libertações disfarçadas. Algumas pessoas só saíram da sua vida porque Deus fechou seus ouvidos às mentiras. Algumas oportunidades se perderam porque Deus sabia que te prenderiam em algo inferior ao que Ele preparou. Às vezes, a aparente rejeição é, na verdade, a direção. Mas atenção, o rompimento precisa ser aceito com fé, porque quem resiste ao rompimento resiste à promessa. É como alguém que tenta colar de novo os cacos que Deus já separou para jogar fora. Não insista em restaurar o que o céu já encerrou. Não chore eternamente por portas que Deus mesmo fechou. Há uma linha espiritual entre o rompimento e a promessa, e ela se chama confiança. Deus não se contradiz. Se Ele quebrou, foi para edificar. Se Ele afastou, foi para proteger. Se Ele tirou, foi porque algo novo vem. Quando o destino muda, a geografia também muda. As pessoas ao redor mudam, até o seu modo de orar muda, porque agora você não está mais caminhando no seu próprio plano, está seguindo o plano dele. E mais, o rompimento é a senha que destrava o próximo passo. Quando você aceita o que caiu, sem reclamar, sem murmurar, sem voltar atrás, o céu se move, porque Deus honra os corações que entregam e não questionam. Ele revela o próximo nível àqueles que não insistem em viver nos escombros do passado. Então, se hoje você sente que algo foi cortado, entenda. É sinal de que algo maior está sendo preparado. E quando finalmente a promessa se manifestar, você olhará para trás e agradecerá por cada rompimento, porque eles não te destruíram, eles te libertaram e abriram o caminho para aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, mas que Deus sempre sonhou para você. 3. Quando Deus te confronta com você mesmo.
Há um momento sagrado, desconcertante e necessário na caminhada espiritual em que Deus, antes de te conduzir ao novo, te obriga a encarar o que existe dentro de você. Não as máscaras, não o personagem que você construiu para sobreviver, mas a alma nua, a essência ferida, o coração que ainda carrega traumas, a mente que ainda cultiva padrões antigos, os desejos que ainda resistem ao domínio do espírito. Quando Deus decide mudar seu destino, Ele não transforma apenas o cenário externo. Ele começa pelo interior, porque não adianta entrar numa nova terra com uma mentalidade de escravo. Não adianta receber um novo nome se o coração ainda está preso ao velho erro. Deus não promove sem antes purificar. Não exalta sem antes esvaziar. Não abre novos caminhos para quem ainda insiste em andar por atalhos. O exemplo mais forte talvez seja o de Jacó. Desde o ventre, seu nome já carregava a marca do engano. Sua vida foi uma sequência de manipulações, fugas e conquistas obtidas por astúcia. Mas tudo isso colapsou em uma noite decisiva. A noite em que ele lutou com Deus. Ali, no Vale do Jaboque, Jacó foi confrontado com a própria identidade. Não havia mais ninguém para enganar, lugar para fugir ou desculpas para se esconder. Era ele e Deus. E quando o anjo pergunta, qual é o teu nome? Não era uma simples formalidade, era um confronto. Jacó precisava confessar quem era, precisava admitir a bagunça interna que carregava. Só depois disso veio a transformação, de Jacó para Israel, de enganador para príncipe. Mas perceba, antes da bênção houve o confronto, antes do novo nome houve a confissão. Essa mesma dinâmica se repete em nossas vidas. Muitos oram pedindo mudanças, mas não estão dispostos a se encarar de frente. Querem um novo destino, mas mantêm hábitos que contradizem a nova jornada. Querem ser elevados por Deus, mas não querem lidar com os traumas que deformam sua fé. E por isso Deus interrompe o caminho e os obriga a voltar-se para dentro. O confronto de Deus não é condenação, é restauração. Ele não aponta o erro para humilhar. Ele revela o que está oculto para curar. Ele toca nas feridas, não cicatrizadas, nas memórias sufocadas, nas culpas escondidas. E ele faz isso não por crueldade, mas por amor, porque sabe que não há destino novo para quem insiste em carregar velhos fantasmas. E talvez nesse momento Deus esteja te confrontando também. Talvez Ele esteja te revelando o motivo pelo qual algumas coisas ainda não se cumpriram. Talvez você esteja diante do seu próprio Vale do Jaboque, onde tudo parece paralisado e o silêncio é ensurdecedor, onde Deus parece ausente, mas na verdade está presente, te chamando para uma guerra santa. Não contra o inimigo lá fora, mas contra as prisões dentro de você. Não fuja desse confronto. Não rejeite o espelho que o céu te oferece, porque quem foge de si mesmo jamais encontrará a plenitude do plano de Deus. Mas quem se rende, quem admite, quem entrega, esse sim será refeito. Terá sua identidade restaurada, será marcado pela graça e chamado para viver o destino que estava preparado desde antes da fundação do mundo. Não se trata apenas de mudar de ambiente, de cidade, de relacionamento ou de carreira. Trata-se de mudar de essência, de permitir que Deus troque o coração de pedra por um coração sensível à voz dele. Trata-se de abrir mão do controle e confiar que, mesmo que doa, o confronto é o portal para a verdadeira liberdade. E lembre-se, Jacó mancou pelo resto da vida por causa daquele encontro. Porque todo aquele que luta com Deus sai transformado, sai marcado, sai diferente, mas sai destinado. Porque Deus só confronta profundamente aqueles que Ele deseja levar a lugares elevados. E se Ele está mexendo com você, é porque te escolheu. 4.
Quando Deus te pede um passo sem explicação, há algo profundamente espiritual e desafiador na forma como Deus opera quando decide mudar o destino de alguém. Ele raramente explica os detalhes. Ele chama, aponta uma direção e exige obediência antes de oferecer garantias. E é justamente nesse ponto que muitos perdem a bênção. Porque desejam sinais, mapas, confirmações, contratos. Mas Deus trabalha com fé, com rendição, com passos dados no invisível. Abraão ouviu: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não houve endereço, não houve mapa, não houve promessa de estabilidade. Apenas um chamado e a expectativa de que ele obedecesse, e ele obedeceu. Mesmo sem saber para onde ia, ele partiu. E esse passo se tornou o início de uma nova história. Não apenas para ele, mas para toda uma linhagem de fé. E você? Está disposto a dar um passo sem explicação? A sair de onde está, sem entender exatamente para onde Deus está te levando? Porque quando ele decide mudar o seu destino, ele não vai pedir sua opinião. Vai testar sua fé. Vai te tirar da zona de conforto. Vai te colocar numa estrada onde cada passo exige confiança. Pedro viveu essa experiência de forma intensa. Após uma noite inteira de fracasso na pesca, Jesus ordena: lança a rede do outro lado. Era irracional. Humano algum com experiência de pescador faria isso. Mas Pedro respondeu: Senhor, sobre a tua palavra lançarei. E foi aí que o milagre aconteceu. O novo destino começou com um ato de obediência, uma ação sem lógica, mas com fé. E ali, a vida de Pedro mudou para sempre. Muitos ficam estagnados espiritualmente porque querem entender tudo antes de obedecer. Mas o reino de Deus não opera sob a lógica humana. O reino opera por revelação, e revelação só vem depois da obediência. Primeiro você pisa na água, depois o mar se abre. Primeiro você carrega a arca, depois o Jordão retrocede. Primeiro você obedece, depois você vê. E esse é um padrão divino. Porque Deus quer que você confie nele, não no plano. Que você dependa da sua voz e não das circunstâncias. Que você siga mesmo quando a paisagem parece não mudar. Porque no céu, a fé que obedece sem ver vale mais do que a fé que só se move com evidências. Talvez, neste momento, Deus esteja te pedindo um passo. Talvez Ele esteja te inquietando, te incomodando, te chamando para sair do lugar onde está. E talvez você esteja resistindo porque não tem clareza do que vem depois. Mas e se o depois só vier depois do passo? É assim que Ele trabalha. Ele não te mostra o que está atrás da cortina até que você esteja disposto a puxá-la, mesmo sem saber o que verá. E esse é o segredo dos que caminham com Deus. Eles não precisam de explicações, porque têm relacionamento. Eles sabem quem chamou, e isso basta. Não se trata de ousadia inconsequente. Trata-se de fé madura, de fé fundamentada na fidelidade de Deus. Porque se Ele já te sustentou no deserto, se já te purificou no confronto, se já te libertou pelo rompimento, então agora Ele te convida a andar, a sair, a avançar. E esse passo pode ser simples. Pode ser desligar algo que te prende. Pode ser iniciar uma nova rotina de oração. Pode ser deixar uma amizade que está corroendo sua fé. Pode ser começar algo novo que o Espírito já vem soprando em seu coração. Não ignore esse chamado, porque no mundo espiritual, cada pequeno passo tem implicações eternas. E lembre-se, os milagres não acompanham os que ficam parados, eles seguem os que caminham com fé. Se Deus está pedindo esse passo, é porque do outro lado dele há algo que você nunca viveu. Um novo tempo, uma nova estação. Um novo destino. 5. Quando Deus te faz esperar, não é atraso, é alinhamento. Poucas coisas são tão desafiadoras para quem caminha com Deus quanto o tempo da espera.
É ali, no silêncio prolongado, que as dúvidas tentam gritar mais alto que a fé. É quando os dias passam sem novidade, os sinais parecem ter cessado e o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda está comigo? Mas há algo que você precisa entender com maturidade espiritual. Quando Deus decide mudar o seu destino, Ele não tem pressa, Ele não se curva ao seu calendário, Ele trabalha com precisão e não com velocidade. Porque no reino, a espera nunca é tempo perdido, é tempo de preparação invisível. Deus não está apenas trabalhando por você, Ele está trabalhando em você. A história de Davi é um dos maiores testemunhos disso. Ungido rei ainda, jovem, ele não assumiu o trono imediatamente. Pelo contrário, passou anos fugindo, sendo perseguido por Saul, morando em cavernas, sendo traído, provado e humilhado. Aos olhos humanos, era um atraso absurdo. Mas aos olhos do céu, era um treinamento real. Deus não queria apenas colocar Davi no trono. Ele queria colocar o trono dentro de Davi. Queria formar um rei segundo o seu coração. Não apenas um guerreiro destemido. E isso também se aplica à sua vida. O tempo da espera é o tempo da edificação. É ali que Deus está moldando seu caráter, amadurecendo sua fé, curando suas feridas. Ele está alinhando sua mente à promessa, arrancando impaciência, quebrando ansiedade, ensinando perseverança, porque você não pode receber uma bênção eterna com uma mente instável. Você não pode herdar um destino divino com um coração que ainda se desespera diante da demora. Veja o que aconteceu com os discípulos de Jesus após sua ascensão. Eles receberam a promessa do Espírito Santo, mas antes de serem cheios de poder, precisaram esperar no cenáculo. Dias trancados, orando, jejuando, buscando. Poderia parecer tempo perdido, mas não era. Era a gestação de um novo tempo. Quando o Espírito veio, tudo mudou. Mas antes da explosão do avivamento, houve o silêncio da espera. O que Deus está fazendo agora na sua vida pode parecer invisível, mas é profundo. Ele está arrumando bastidores, tocando em pessoas que você nem conhece, movendo corações, enviando recursos, abrindo portas que ainda estão fechadas e preparando você para que, quando a bênção chegar, você esteja pronto para sustentar o que receber. Não permita que a impaciência roube sua herança. Muitos não chegam ao destino porque desistem no caminho, trocam promessas por migalhas, se rendem ao imediatismo e perdem o que só viria no tempo certo. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar é um ato de fé, é declarar ao céu: eu confio mesmo quando não vejo, eu creio mesmo quando não entendo, eu continuo mesmo quando não acontece. E essa postura move o coração de Deus, porque Ele vê o que os homens não veem. Ele recompensa os que permanecem. E mais, a espera revela o que há no coração. Revela se você ama a promessa ou o Deus da promessa. Se você está buscando apenas uma mudança de vida ou um relacionamento profundo com o Pai. Porque quem só quer a bênção não suporta o silêncio. Mas quem ama a presença permanece mesmo sem aplausos, mesmo sem novidades, mesmo sem sinais visíveis. Por isso, se Deus te colocou na espera, receba isso com humildade e reverência. Não é castigo, é cuidado. Ele está protegendo você do que viria antes da hora. Está preparando o cenário, afinando o propósito, lapidando sua alma. E no tempo exato, não um dia antes, nem um dia depois, o que é seu descerá do céu, e ninguém poderá impedir. Lembre-se, a espera de hoje é o alicerce do testemunho de amanhã. E quando Deus decide mudar seu destino, até o silêncio se torna sagrado. 6. Quando Deus revela antes de realizar, e só você enxerga. Há um momento na caminhada espiritual
em que Deus começa a te mostrar o que ainda não aconteceu. Não é uma visão aberta diante de todos. Não é uma bênção pública. É algo sutil, profundo e invisível aos olhos naturais, mas que salta com força dentro de você. São lampejos, sussurros, percepções espirituais que ninguém mais vê. E é aí que começa um novo tipo de prova: o teste da fé silenciosa. Quando Deus decide mudar o seu destino, Ele primeiro muda sua visão. Ele planta no seu espírito uma imagem, uma certeza, um pressentimento do que virá. E não importa o quão contraditória seja a realidade exterior, aquilo que foi plantado dentro de você começa a pulsar como se já estivesse acontecendo. E isso te isola, porque os outros não compreendem. Muitos vão te chamar de exagerado, otimista demais, fora da realidade. Mas o que eles não sabem é que você está vendo com os olhos da fé. Foi isso que aconteceu com José. Deus lhe deu sonhos grandiosos, feixes de trigo se curvando diante dele, o sol, a lua e as estrelas o reverenciando. Mas esses sonhos vieram antes da prisão, da cisterna, da escravidão. Vieram antes de qualquer sinal concreto, e por isso, quando ele compartilhou, foi rejeitado, ridicularizado, vendido. Mas nada pôde apagar o que Deus havia revelado. Porque quando Deus mostra, é definitivo, mesmo que ninguém mais veja. Talvez você esteja nesse estágio agora. Deus te revelou algo, te deu um sentimento de que algo está prestes a acontecer. E ainda que tudo ao seu redor diga o contrário, mesmo assim você crê. Mesmo sem provas, algo dentro de você já celebra. E é exatamente isso que te separa do comum. Porque fé não é acreditar depois de ver. Fé é manter-se firme mesmo quando todos dizem que é ilusão. Abraão viveu algo semelhante. Deus prometeu um filho e os anos passaram. O corpo envelheceu. A esterilidade de Sara parecia um grito de contradição. Mas a promessa estava viva, e ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus, antes mesmo do filho nascer. Porque a fé que sustenta um novo destino é a fé que vê o invisível e abraça o que ainda não chegou. E isso precisa ser dito com clareza. Haverá momentos em que você caminhará sozinho. Deus te dará sinais, convicções, estratégias, revelações, mas não permitirá que outros validem. Porque o que está nascendo em você é seu, é exclusivo, é íntimo, não depende da aceitação alheia, depende apenas da sua fidelidade. Mas atenção, o fato de Deus ter mostrado não significa que acontecerá imediatamente. Existe uma diferença entre revelação e realização. E o espaço entre as duas exige vigilância. Porque o inimigo tentará te convencer de que você imaginou tudo, que nada vai acontecer, que foi apenas uma emoção. Ele vai usar o tempo, os silêncios, os atrasos para tentar minar o que Deus plantou. Por isso, é nesse momento que você precisa proteger o que viu, guardar no coração, como Maria, que ouvia as promessas e as meditava em silêncio, como os profetas, que recebiam visões e escreviam para o tempo certo, como os que caminham pela fé, não pela vista. E lembre-se, Deus só revela o novo a quem é capaz de suportar o silêncio da incompreensão. Ele não desperdiça visões com quem desiste fácil. Ele não compartilha seus planos com quem busca aplausos. Por isso, se você está vendo algo que ninguém mais vê, celebre. Porque isso é um sinal de que você foi separado, que seu destino já começou a ser moldado no céu, mesmo que a terra ainda não tenha percebido. O tempo da revelação é o tempo de preparar a estrutura interna, a raiz antes da flor, a fundação antes da casa, o invisível antes do visível. E quanto mais intensa for a revelação, mais profundo será o que está vindo. O que Deus te mostrou é real e será manifestado no tempo certo, diante dos mesmos que duvidaram.
E quando acontecer, você saberá. Deus decidiu mudar o seu destino e te mostrou isso muito antes de qualquer um acreditar. 7. Quando o inimigo percebe sua mudança e tenta te desviar, poucos falam sobre isso, mas é uma verdade espiritual profunda. Quando Deus decide mudar seu destino, o inferno percebe antes de muita gente. E não porque você disse, mas porque sua postura mudou. Seu silêncio passou a ter peso. Sua oração ficou mais sincera, sua mente mais firme, sua atmosfera espiritual mais limpa. É como se uma nova frequência se emitisse do seu espírito, e o inimigo, como radar antigo, passa a te enxergar com outro nível de ameaça. E é aí que começam as distrações, os atalhos, as ofertas disfarçadas de bênção, os relacionamentos oportunos, as propostas que parecem boas demais para serem verdade, e são. Tudo isso vem não porque você está fora do plano, mas porque está cada vez mais perto dele. Jesus viveu isso em alto nível, logo após ser batizado e receber a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado." Ele foi conduzido ao deserto e ali foi tentado, não com coisas absurdas, mas com distorções da verdade. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ou seja, use seu poder para si mesmo. Prove quem você é. Acelere o processo. Pule a cruz. Evite o sofrimento. Pegue o atalho. Mas Jesus resistiu, porque sabia que o caminho da obediência é estreito, que o atalho sempre parece atraente, mas te leva ao lugar errado. E é exatamente isso que o inimigo tenta com aqueles cujo destino está sendo realinhado por Deus. Ele não vai tentar você com o óbvio, vai tentar com o quase, vai oferecer portas semiabertas, palavras que imitam a verdade, pessoas com aparência de piedade, situações aparentemente inofensivas, mas carregadas de veneno disfarçado. E por que ele faz isso? Porque sabe que não pode impedir o plano de Deus, mas pode te tirar da rota, pode te distrair, te cansar, te fazer desperdiçar tempo, energia e foco com aquilo que parece bom, mas não é Deus. E se você aceitar, corre o risco de perder não a salvação, mas o destino, a missão, o impacto que sua vida teria, o legado que Deus queria escrever com sua história. Por isso, nesta etapa da caminhada, o discernimento precisa ser seu maior escudo. Não aceite tudo que aparece. Não confunda movimento com direção. Nem toda oportunidade é divina. Nem toda amizade é bênção. Nem todo elogio é confirmação. O diabo sabe usar palavras doces. Ele conhece versículos. Ele observa suas carências. Ele se aproxima quando você está fragilizado pela espera, pela solidão, pelo cansaço. Mas você precisa estar vigilante. Sansão foi separado por Deus desde o ventre. Tinha um chamado grandioso, mas foi seduzido por pequenos desvios. Uma mulher errada, um descanso fora de hora, um voto quebrado. E pouco a pouco, seu destino foi sendo roubado. Não de uma vez, mas em prestações. Até que, num momento decisivo, ele já não tinha forças para se levantar. Isso precisa te alertar. Você está em guerra, uma guerra silenciosa, espiritual, invisível, mas real. E quanto maior for a promessa, maior será o cerco. Mas maior ainda é a graça que te cobre. Porque Deus jamais te chamaria para algo sem te dar recursos para vencer. Você tem a palavra, o Espírito Santo, o discernimento e a autoridade, mas precisa usá-los. Ore antes de aceitar convites. Jejue antes de tomar decisões. Silencie antes de responder a provocações. Observe os frutos antes de confiar em alguém. Esteja pronto para dizer não quando todos esperarem um sim. E se precisar se afastar de ambientes ou pessoas para proteger o que Deus está construindo em você, faça isso, sem medo, sem culpa, porque às vezes proteger seu destino exige abrir mão de distrações bem intencionadas. E saiba,
O inimigo não teme quem começa, mas quem persevera até o fim. E é exatamente isso que você fará, porque quando Deus decide mudar seu destino, Ele também te dá discernimento para evitar os atalhos que tentam te afastar da rota. 8. Quando Deus te levanta para impactar outros destinos. Um dos sinais mais marcantes de que Deus decidiu mudar o seu destino é quando Ele começa a usar sua história para transformar outras vidas. O processo deixa de ser apenas sobre você e passa a ser sobre o que Deus quer fazer através de você. Aquilo que você viveu, chorou, suportou e venceu se torna agora a ferramenta com a qual o céu irá escrever novos caminhos na vida de outras pessoas. E esse é um princípio recorrente nas Escrituras. Os maiores homens e mulheres de Deus não foram apenas libertos, foram levantados como libertadores. Moisés não foi apenas salvo das águas, foi chamado para abrir o mar. José não foi apenas exaltado no Egito, foi instrumento de provisão para uma geração. Esther não chegou ao palácio por acaso. Ela foi posicionada para um tempo como este, como disse Mardoqueu. E Jesus não apenas venceu a cruz, Ele abriu o caminho da salvação para toda a humanidade. O novo destino que Deus escreve sobre a sua vida não é apenas um presente, é uma missão. Ele te eleva, mas também te envia. Ele te cura, mas te torna remédio para outros. Ele te consola e então espera que você seja consolo para os que choram. Tudo o que Deus opera em você tem um propósito eterno. Ele transforma sua dor em ministério, seu passado em testemunho, sua cicatriz em sinal de autoridade. Mas atenção, isso não acontece de uma hora para outra. Antes de Deus usar alguém publicamente, Ele molda silenciosamente. Ele permite desertos, confrontos, rupturas, esperas e provações. Tudo para te preparar para carregar peso de glória. Porque a autoridade verdadeira não vem de cargos ou títulos. Vem de processos espirituais vividos com humildade e fidelidade. Talvez, sem perceber, você já esteja impactando vidas. Uma palavra que você compartilhou, um silêncio que evitou uma briga, um testemunho que trouxe esperança a alguém, um vídeo que alguém assistiu e sentiu Deus falar. Pequenos gestos, grandes efeitos, porque quem foi transformado carrega um ambiente diferente, carrega presença, carrega luz. E mais, quanto mais você aceita essa missão, mais o céu te fortalece. Deus não chama os preparados, Ele prepara os que chama, e Ele tem te preparado com detalhes. Cada lágrima foi vista, cada renúncia foi anotada, cada entrega foi recebida, e agora Ele começa a te usar. Mas é necessário lembrar, quanto maior a autoridade, maior também a responsabilidade, porque impactar destinos exige sensibilidade ao espírito, vida de oração, vigilância constante. Você não pode mais viver como antes. Agora pessoas te observam, dependem da sua firmeza. Esperam uma palavra, buscam referência e você pode, com a graça de Deus, ser esse instrumento. Paulo, o apóstolo, diz algo poderoso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa ousadia só pode vir de quem teve a vida virada do avesso e refeita por Deus, de alguém que entendeu que o chamado não é sobre vaidade espiritual, mas sobre serviço, sobre ser voz no meio do barulho, mão estendida no meio da tempestade, luz onde a escuridão reina. E você está disposto a viver esse novo nível? A aceitar que sua vida tem um propósito que vai além do seu conforto? Está disposto a ser canal, mesmo quando ninguém reconhece? Porque o céu reconhece. E Deus honra aqueles que dizem sim ao chamado de impactar outros destinos. Talvez você ainda ache que não é digno, que ainda está aprendendo, que ainda sente dores, mas é aí que reside o segredo. Deus não procura perfeitos, procura
disponíveis. E se você está aqui ouvindo esta palavra até agora, é porque Ele já começou a te levantar. Você já é resposta para alguém. Já é referência para um irmão mais fraco. Já é exemplo para um coração ferido. E à medida que continuar se entregando, Deus continuará te usando. Porque quando Deus decide mudar o seu destino, Ele não te dá apenas uma nova história. Ele te transforma em ponte para que outros também atravessem para o lado da vitória. 9. Quando até os que duvidaram veem a mudança. Há momentos na vida espiritual em que Deus deixa de trabalhar em silêncio e decide agir à vista de todos. Após anos escondendo, moldando, limpando, treinando e transformando alguém nos bastidores, o Senhor finalmente revela o que estava fazendo. Ele tira o véu, expõe a nova estação e manifesta diante dos que zombaram, criticaram e desacreditaram aquilo que havia prometido em segredo. Essa manifestação não é vaidade, não é revanche, é testemunho vivo, é justiça divina, é sinal de que chegou a hora do cumprimento. Quando Deus decide mudar o seu destino, Ele o faz de forma tão clara, tão poderosa, tão evidente, que ninguém consegue negar. Até os que torceram contra terão que baixar os olhos e reconhecer: foi Deus. Essa realidade é ilustrada de maneira espetacular na vida de Ana, mãe de Samuel. Por anos ela chorou, orou, foi humilhada por Penina, a outra esposa de Eucana. Penina tinha filhos, Ana não, e usava isso para zombar, para atacar, para envergonhar. Mas Ana não respondeu com ofensas. Ela respondeu com oração. E, em silêncio, ano após ano, ela voltava ao templo, sem apoio, sem evidências, apenas fé. E um dia, Deus disse: basta. Ana concebeu. O menino nasceu, e ela o consagrou ao Senhor. E o que era vergonha, virou honra. O que era dor, virou ministério. O que era zombaria, virou testemunho. E o nome de Ana ecoa até hoje como símbolo de perseverança e fidelidade. Porque quando Deus decidiu mudar o seu destino, Ele o fez de maneira pública. Ninguém pôde impedir, e isso acontece ainda hoje. Talvez você esteja cercado por olhares de desdém. Pessoas que dizem que você não vai conseguir, que está perdendo tempo com essa fé, que está sonhando alto demais. Talvez você tenha sido ignorado por quem deveria te apoiar. Isso dói, fere, mas Deus não esqueceu. Ele viu, Ele anotou cada lágrima, e Ele tem o tempo certo para virar a mesa. Mas entenda, o objetivo de Deus, ao te exaltar diante dos homens, não é alimentar o seu ego, é cumprir o que prometeu, é mostrar ao mundo que Ele é fiel, que Ele honra os que perseveram, que Ele faz do improvável alguém escolhido. E que quem confia nele jamais será envergonhado. Veja o que aconteceu com Jesus após a ressurreição. Aqueles que o tinham negado, zombado, crucificado, precisaram lidar com o fato incontestável. O túmulo estava vazio. Ele havia vencido a morte. E por mais que tentassem negar, esconder, apagar, o mundo inteiro viu o que aconteceu. Porque quando Deus decide glorificar alguém, ninguém consegue apagar o brilho da glória. E isso também acontecerá com você. Aqueles que te abandonaram verão você sendo levantado. Aqueles que riram da sua fé verão a bênção chegando. Aqueles que disseram é tarde demais verão Deus agir fora do tempo humano. E não por vingança, mas por justiça, porque a promessa precisa se cumprir. Porque a palavra não volta, vazia. Mas há um segredo importante aqui. Quando isso acontecer, mantenha a humildade. Não se torne o que zombaram de você. Não use a exaltação como arma, mas como altar. Quando Deus te levantar, use o novo destino como um instrumento de louvor, como ponte para outros, como farol para quem ainda está na escuridão do processo.
A manifestação pública da mudança de destino não é o fim, é o começo de uma nova missão, porque agora muitos te observarão, te seguirão, quererão saber o segredo, e você deverá apontar para o céu e dizer: não fui eu, foi Ele. Prepare-se, porque o tempo da evidência se aproxima, o tempo de Deus te honrar, de colocar na sua mão aquilo que antes parecia inalcançável. E quando isso acontecer, lembre-se, tudo começou quando você decidiu continuar mesmo sem ver nada, mesmo sem ter apoio, mesmo quando tudo parecia contrário. Agora, Deus vai mostrar a todos que quando Ele decide mudar um destino, ninguém pode impedir. 10. Quando tudo faz sentido e você entende o propósito da sua história, chega um momento na jornada espiritual em que, de repente, o céu abre os olhos da alma. E você entende, não com os olhos naturais, não com lógica humana, mas com discernimento espiritual. É quando Deus te faz olhar para trás, para todos os pedaços da sua história. E como um artista que finaliza uma pintura, Ele te mostra, estava tudo sob controle, sempre esteve. É o momento em que as lágrimas fazem sentido, as perdas encontram explicação, os silêncios ganham voz, os rompimentos revelam proteção, as esperas se justificam, os confrontos se transformam em cura. Tudo o que parecia aleatório, injusto ou cruel se encaixa como peças de um quebra-cabeça. Porque agora você enxerga com os olhos do propósito. Foi assim com José, quando anos depois de ser traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, ele pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Aquilo que parecia tragédia era, na verdade, estratégia celestial. José não apenas foi restaurado, ele foi posicionado para cumprir uma missão maior do que sua própria dor. E isso também se aplica à sua vida. Tudo o que você viveu, as rejeições, os desertos, os momentos de solidão, os fracassos silenciosos, os gritos engolidos, os nãos que te feriram, tudo isso não foi um acidente, foi condução, foi lapidação, foi Deus escrevendo com tinta invisível uma história que só agora começa a ser lida. Você não é o que disseram de você, não é o que perdeu, não é o que deu errado, você é o que permaneceu, o que não desistiu, o que seguiu orando, o que continuou acreditando, e por isso hoje você está aqui, pronto para entender que tudo o que passou foi um preparo para o que vai carregar a partir de agora. Nada foi desperdício, nenhuma lágrima foi ignorada, nenhuma dor foi em vão. Todas essas experiências formaram um peso de glória dentro de você, um caráter que não se compra, uma maturidade que não se aprende com livros, uma fé que só nasce da fornalha. E mais, agora você tem autoridade, porque só pode levantar outros quem já foi levantado, só pode consolar quem já chorou, só pode ensinar quem já foi quebrado. E Deus te formou não apenas para viver um novo destino, mas para ser resposta em uma geração que ainda está perdida no meio do caminho. Você tem cicatrizes, e elas são lindas, porque provam que a dor não te venceu, que o inimigo não te destruiu, que o plano de Deus prevaleceu, e acima de tudo, que você foi escolhido para carregar algo sagrado, um testemunho, uma história que glorifica o nome do Senhor. Hoje, o céu te olha e sorri, porque como um vaso que passou pelo fogo, você não se quebrou. E se quebrou, foi Deus quem te refez. E te refez melhor, mais forte, mais sensível, mais parecido com Cristo, mais preparado para viver tudo o que está por vir. Este é o ponto da virada. É o momento em que você deixa de apenas sobreviver espiritualmente e começa a governar com autoridade o novo território que o Senhor te confiou. Não como alguém que chegou por mérito, mas como alguém que foi conduzido pela graça.
E agora, finalmente, você entende. Quando Deus decidiu mudar o seu destino, Ele já via tudo isso. Ele já via esse momento. Ele já via você aqui. Ele já via os frutos, os filhos espirituais, os ministérios, os encontros. Ele via o que você ainda não via, mas confiava que você chegaria, e você chegou. Conclusão: quando Deus muda o destino, nada permanece igual. Se você chegou até aqui, pare por um instante e sinta. Sinta o que o Espírito Santo fez em seu interior durante esses minutos. Perceba como pouco a pouco cada palavra, cada revelação, cada confronto espiritual foi te moldando, te despertando, te limpando. E se chegou até o fim, permita-me dizer com toda a sinceridade, você não é como os outros. Você é daqueles que Deus escolheu para ir além. Você é daqueles que suportam o processo até alcançar a promessa. Você ouviu sobre o deserto que prepara, o rompimento que liberta, o confronto que cura, a espera que fortalece, a revelação que antecipa, a guerra que tenta te distrair e o momento sublime em que Deus te levanta diante de todos. Mas o mais importante, você entendeu que nada disso é sobre status ou vitória humana, é sobre propósito eterno. Agora olhe para a sua própria história, veja tudo o que já passou. As lutas que ninguém conhece, as noites em que chorou sozinho, os momentos em que quis desistir, as dúvidas que gritaram em sua mente, e perceba como mesmo assim você permaneceu, você resistiu, você acreditou. E se hoje você sente que algo mudou dentro de você, é porque mudou mesmo. Algo foi destravado, um ciclo se encerrou, uma nova estação se abriu. Porque quando Deus decide mudar o destino de alguém, Ele não deixa nada como antes. Ele não apenas te tira do lugar onde você estava. Ele transforma sua visão, redefine seus vínculos, quebra cadeias invisíveis, te reposiciona espiritualmente e, o mais poderoso, Ele começa a usar a sua vida como sinal para outros. Você se torna farol, se torna ponte, se torna resposta. Mas agora é o momento de dar um sinal ao céu, uma prova pública de que você entendeu, recebeu e se compromete com essa nova estação. Por isso, escreva aqui nos comentários a frase: meu destino agora pertence totalmente a Deus. Essa frase é sua declaração de fé, seu memorial espiritual, seu grito silencioso dizendo: eu aceito o novo, eu entrego tudo, eu confio. E quando você escreve, algo se firma. Porque palavras liberadas com fé têm poder. E eu quero saber quem são os escolhidos que chegaram até o fim. Quero orar por você, quero ver seu nome entre os que não desistiram. Além disso, curta este vídeo agora. Isso não é sobre números, é sobre alcance espiritual. Cada curtida faz o YouTube entender que esta mensagem é importante. E se for importante para você, permita que ela chegue a outros. Porque há pessoas neste exato momento pedindo a Deus um sinal. E você pode ser a resposta. E se ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Não por mim, mas por você. Porque este canal é um altar, é um refúgio para almas cansadas, é uma fonte para corações sedentos, é um lugar onde a palavra viva de Deus se manifesta. E se você sente que aqui encontrou alimento, permaneça, se alimente, cresça e se prepare, porque os próximos vídeos continuarão nutrindo seu espírito. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo um momento decisivo. Talvez aquela pessoa que já pensou em desistir, que perdeu o rumo, que está no meio do deserto. Mande esse link, escreva uma pequena mensagem, seja canal, seja ponte. Por fim, quando este vídeo terminar, não vá embora correndo. Fique em silêncio por alguns minutos. Deixe a música tocar. Sinta a presença de Deus, deixe Ele selar tudo o que foi falado hoje. E enquanto isso, diga algo com seus próprios lábios. Agradeça, louve,
Entregue, diga: Senhor, eu aceito o teu tempo, eu aceito o teu plano, eu aceito o teu destino. E fique ali, só você e Deus, porque há momentos em que o céu se move de forma tão íntima que qualquer barulho quebra a comunhão. Não interrompa isso. Deixe o Espírito falar e receba, em nome de Jesus, o novo destino que o Deus Pai preparou para você desde o princípio dos tempos.